Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu gostaria de falar a localização, ou seja, a partir de onde eu estou fazendo essa reflexão, certo? Basicamente são duas, tem mais, mas basicamente são duas. A primeira delas é da condição de mulher, né? Então, olhar de mulher é olhar um pouco diferente. Quando vocês estiverem ouvindo, saibam que é uma mulher falando. Como mulher, vocês têm duas opções. Ou me levam a sério e veem as coisas, pelo menos por um momento, de outro ponto de vista. Ou vão falar assim, não, é coisa de mulher mesmo. Né? Por isso eu estou bem confortável. As duas coisas estão de bom tamanho. E a outra situação é a localização pentecostal. Né? Eu não tenho passagem pelo protestantismo chamado histórico. Eu saí diretamente da Igreja Católica, do catolicismo simples, aquele mais popular mesmo, do terço, da novena, da procissão, para o pentecostalismo, Igreja Presbiteriana renovada naquela fase dos usos e costumes ainda. Tá? Então foram 5 anos assim, de muita imersão nessa forma de pentecostalismo. Mas eu tive a oportunidade de conviver com não pentecostais. Né? Fiz um mestrado na Faculdade Sul-Americana com presbiterianos, na qual tive o professor Ronaldo, o Júlio como professores. Tive esse privilégio. Fiz também um outro mestrado com os jesuítas. Então foram 3 anos estudando com os jesuítas. Foram 3 anos estudando com os jesuítas, né, os católicos lá, todo dia lá, segunda a sexta com eles. Foi muito interessante, muito bom. Depois nós ficamos 2 anos com os metodistas. Convivemos com eles também. Deu para circular um pouco, né? 16 anos numa igreja que teologicamente há uns 10 anos é neopentecostal, que é a Igreja Batista Lagoinha. Também tem essa convivência. Dá para conhecer bem o meio e falar um pouquinho de cada um, bem e mal. Então eu vou ler, porque vocês sabem que o pentecostal, quando fala muito livre, ele prega, né? Então eu vou ler para me assegurar de que isso vai acontecer. Eu quero falar justamente sobre isso, a espiritualidade pentecostal. Certo? O pentecostalismo é um movimento que teve início no século passado, no início do século passado, né? Atualmente é o segmento protestante que mais cresce na América Latina, no mundo dos mais pobres, se quiser falar ideologicamente, dos empobrecidos, em geral, ainda é o movimento que mais cresce. Devido a isso, ele tem se tornado objeto de estudos das ciências sociais e da religião em diversos centros acadêmicos. É um fenômeno que muitos gostam de estudar, principalmente do ponto de vista sociológico. Mas, como disse Paulo Suez em uma de suas obras, que eu não me lembro qual, em que ele analisa a história da América Latina, que falta ainda aos indígenas contar a sua própria história, da mesma forma há muita pesquisa de fora e muito pouca pesquisa de dentro da fé pentecostal, a fim de que se possa ordená-la teologicamente e até facilitar a compreensão dela. Tem pouca pesquisa de dentro do meio pentecostal, isso tem razões de ser. Sobre a espiritualidade pentecostal, podemos afirmar que ela passa pela própria definição ou entendimento do que é ser pentecostal. Pentecostalidade, pelo menos para os pentecostais, é uma forma de espiritualidade.
Enquanto movimento e fenômeno socioeclesial, os bons estudos a respeito são de Paul Preston e Ricardo Mariano, que classificam o pentecostalismo por ordem de chegada ou nascimento no Brasil, denominando de ondas. Mas, nosso esforço aqui é de uma breve análise do ponto de vista, uma outra classificação, mas do ponto de vista mais teológico, das afirmações de crença e de fé do pentecostalismo. Bom, nesse caso, ser pentecostal sob esse ponto de vista não é exclusivamente fazer adesão a um movimento eclesial ou religioso, do ponto de vista teológico. É possível encontrar pentecostais nas várias igrejas chamadas históricas ou tradicionais. O movimento de renovação espiritual que afetou as igrejas históricas na década de 60 rompeu com qualquer possibilidade de hegemonia do primeiro pentecostalismo ou do pentecostalismo chamado histórico. E tornou a experiência pentecostal como uma linha transversal que está presente até mesmo na Igreja Católica Romana, né? Isso é o pentecostalismo hoje. Não é exclusivamente um movimento, uma igreja que você possa simplesmente delimitar. Há pentecostais em todo lado. Teologicamente, então, isso olhando do ponto de vista teológico. Teologicamente, então, o que é ser pentecostal? De forma clara, sem rodeios e sem pretensão alguma, obviamente, de rigor teórico. É pentecostal todo aquele que afirma o batismo no Espírito Santo com segunda bênção, com evidência ou não de falar em línguas, e afirma também a atualidade dos dons espirituais para fins de edificação da fé. Corresponde adequadamente ao pentecostalismo histórico, ou primeiro pentecostalismo, todo aquele que tem essa compreensão teológica como norteadora de sua espiritualidade e prática ministerial. Para a gente poder diferenciar, para fins de diferenciação, é neopentecostal, né, que tem essa confusão aí, hoje em dia, falta melhores estudos, esclarecimentos a respeito. É neopentecostal toda aquela pessoa ou igreja que defende a vigência dos dons espirituais, sem necessária ênfase no batismo do Espírito Santo, porque neopentecostal não fica falando de batismo do Espírito Santo, pouco fala mesmo dos dons espirituais, mas defende a vigência dos dons espirituais para fins de crescimento da igreja. Neste caso, o exercício dos dons espirituais se dá em função da batalha espiritual, da qual a cura e as teorias de bênção e maldição são integrantes. É um pacote só. Teologicamente, o pentecostalismo histórico é filho do pietismo, dos avivamentos, do movimento evangelical, do romantismo moderno. O neopentecostalismo é filho do movimento de crescimento de igrejas e do capitalismo. Nós sabemos perfeitamente bem disso. Bom, os pentecostais são aqueles que desejam fazer da brecha, que o pastor Ronaldo explicou esses dias à noite, falando que a brecha é uma exceção, né? Mas são aqueles que querem fazer da brecha o lugar comum da vivência cristã. Eles querem viver só na brecha, né? Entendem que a vida cristã deve ter como constante a relação imanente, transcendente, natural, sobrenatural, vida no mundo, vida espiritual. Essa coisa até que Sidney falou ontem ali, está no portal o tempo todo, viver ali no portal. Falando uma linguagem mais da internet, ou então... O batismo do Espírito Santo e sua constante renovação nada mais são do que uma imersão no transcendente e o empoderamento para uma vivência cristã conforme a vontade de Deus, na cabeça pentecostal. Essa é a razão do batismo no Espírito Santo. Os dons
Deixa eu ver aqui. Imersão empoderadora para a vivência cristã conforme a vontade de Deus. Os dons espirituais são o sobrenatural orientando o natural por meio de mediação humana. Pessoas. E a prova contundente, no caso, os dons espirituais, são a prova contundente da ação do Espírito no mundo. O culto, nesse caso, é um ambiente propício para essas experiências, pois favorece o desligamento do mundo e a comunhão com o transcendente, com o sobrenatural, com o espiritual. Nesse caso, o culto deve ser organizado com uma liturgia flexível, pois quem comanda é o Espírito. As doutrinas são importantes para o pentecostal ou no pentecostalismo, mas possuem lugar secundário em relação à experiência pneumática. Tá? Elas são importantes, mas não ocupam o primeiro lugar. Os usos e costumes praticados por alguns grupos, e esses eu conheço muito bem, esses usos e costumes, são meios de negação do mundo e consequente santificação, porque entende que precisam negar o mundo e com isso estarão se santificando. E que isso contribui então para acesso às bênçãos do Espírito. Quanto mais santo, mais acesso ao Espírito eu tenho, porque o Espírito é santo. Na realidade, vamos falar sério, né? Estou falando, lembre-se, por favor, da minha localização. Eu também sou pentecostal. Na realidade, não é necessário muito esforço, pensar muito, para se perceber que o pentecostalismo é, no protestantismo, o que de mais próximo nós temos da religiosidade popular brasileira. Esse não é o caso do neopentecostalismo, como muita gente afirma ou quer fazer ver. Porque no neopentecostalismo há uma utilização dessa religiosidade popular para com fins propositais e estratégicos, muito bem pensados, visando o crescimento da igreja e dos recursos financeiros. Tá certo? Se utiliza da religiosidade. Há certamente inúmeros exageros no mundo pentecostal. Também não preciso fazer muito esforço para falar acerca disso. É um movimento de fé que se caracteriza pela ênfase na subjetividade, na experiência e na prática popular. Por outro lado, é em função desses aspectos que historicamente tem se rejeitado, em função desses aspectos, que historicamente no meio pentecostal tem se rejeitado bastante a teologia, o estudo, a reflexão teológica. Pois lá ela é acusada que é excessivamente racional, tradicional, por conseguinte, preconceituosa em relação à fé pentecostal. Pelo menos a teologia no modo como tem se ensinado em muitas escolas de educação teológica. O que não é de todo em verdade. Não é tanto engano assim em relação à teologia. Mas não há como negar que isso, essa rejeição, de certa forma, essa dificuldade com a teologia, tem tornado a fé pentecostal um terreno fértil para as invencionices e manipulações diversas. A gente sabe disso, quem for do meio sabe disso. Acrescenta-se a isso que, por ser caracteristicamente popular, ela é passiva. A fé pentecostal, ou o movimento pentecostal, é passivo da criatividade do povo. E quando o povo cria, como dizem os catarinenses, meu Deus, né? Sai de perto. Mas os excessos e radicalismos pentecostais não são diferentes do doutrinismo de alguns grupos do evangelicalismo histórico, nem da intolerância do fundamentalismo teológico doutrinário, e muito menos do confessionalismo dos protestantes ecumênicos. É tudo a mesma coisa. Há exageros e radicalidades para tudo quanto é lado quando se fala de religião.
O que realmente difere nesse caso, e faz a diferença, é que os 3 últimos movimentos não são reconhecidamente populares. Eles são, historicamente, de cunho mais racionalista, teologicamente, de cunho mais racionalista. Olha as palavras: doutrina, confissão, fundamentos. Portanto, de mais fácil aceitação, porque é aquela prática popular, né? Quanto à questão hermenêutica e da vivência da fé no movimento pentecostal, poderíamos afirmar que seria uma radicalização da liberdade apregoada pelo protestantismo histórico, já que tudo nele é muito radical. Bom, se isso é uma das causas da esquizofrenia protestante, como disse o professor também, no pentecostalismo é passivo de camisa de força. Aí o negócio acontece assim, com maior propriedade, essa liberdade toda, né? Pois se a liberdade hermenêutica é um risco, a subjetividade e a popularidade da experiência da fé que caracteriza o movimento pentecostal fazem dele uma espécie, desculpa a expressão, gente, sem preconceito, porque como já disse, é o meu povo, né? Mas fazem dele, às vezes, um samba do crioulo doido. Quer dizer, sabe aquela coisa que todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo, pensa, quer, experimenta, e chora, e se lamenta, e ri, é aquela coisa assim meio na flor da pele. Mas, se o livre acesso hermenêutico às Escrituras é, por outro lado, a grande maravilha da novidade protestante, ela tem um risco, mas é maravilhosa essa liberdade conquistada pelo protestantismo. A experiência de fé livre, criativa e diversa do pentecostalismo também é a sua maior riqueza. Certo? Pois o torna acessível, não rebuscado, portanto, bastante ou completamente afeito ao povo. Tem um item aqui sobre a religiosidade popular, que eu não vou ler não, senão vai assustar. Pode ler? Vocês não vão sair falando besteira de mim. Então tá. A relação com a religiosidade popular é de amor e ódio no pentecostalismo. O pentecostalismo sempre pretendeu fazer frente a ela a partir de dentro dela, dessa religiosidade. Porque ele é um representante dela. E lá dentro eles brigam. Um exemplo claro disso, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou fazer aqui uma breve descrição da religiosidade popular. Não estou fazendo a descrição do pentecostalismo. É da religiosidade popular. Primeiro, ela é xamânica. Utiliza de mediação humana para o contato com o divino. Nesse caso, utiliza-se da via do transe de instrumentos instrumentais simbólicos. Isso é a religiosidade popular. Segundo, por essa via, ela pretende trazer o mundo espiritual ou o favorecimento do mundo espiritual para dentro da realidade material, para fins de intervir, de cura, de resolver problemas no mundo material. Então, ela busca a ajuda do mundo espiritual, né? Dos espíritos. Outra coisa, nas religiões populares, há uma predominância da oralidade. Ela não se orienta e nem se transmite por fontes escritas, mas pelo conto, canto e danças. Outra coisa, ela não é sistematizada, mas é experiencial, se experimenta. Essa é a religiosidade popular. Certo? Como sabemos, a religiosidade popular recebe esse nome justamente por ser a não oficial. Também sabemos que isso é típico da cultura brasileira e possui origens e razões sócio-históricas. Ou seja, na solução que os povos que formaram nossa nação brasileira encontraram para vivenciar suas religiões ante a imposição do colonizador. Alguns afirmam que eles misturaram elementos e práticas religiosas, ou seja, sincretizaram. Mas
talvez tenham mesmo criado dois modos de religião, a oficial e a não oficial. A de cima, declarada, escrita, sistematizada, institucionalizada, e a de baixo do pano. Oralizada, experienciada, popular, do jeito do povo. O pentecostalismo seria a versão protestante mais próxima dessa descrição, pois embora já bem institucionalizado, no cenário protestante histórico e ecumênico ainda recebe tratamento marginal. Se isso for verdadeiro, se realmente ele ainda recebe, posso estar enganada a respeito disso, né? Mas se for verdadeiro, se ainda recebe esse tratamento marginal, significa que não nos desvencilhamos do espírito de negação da cultura brasileira, que foi característico do empreendimento missionário protestante na América Latina. Ou seja, ainda não damos conta do brasileiro, da cultura brasileira, do jeito brasileiro. Se isso não for verdadeiro, né? Significa que o pentecostalismo é uma expressão religiosa muito bem aceita em nosso meio e qualquer estranhamento de suas práticas se deve exclusivamente, somente por causa da especificidade, das especificidades denominacionais. Uma denominação é diferente da outra, só por isso. Aí os pentecostais que o digam, se é assim. Mas é certo que esse movimento veio para ficar e contribuir para a configuração da fé protestante evangélica brasileira e da sua espiritualidade. Se for acolhido, poderá oferecer suas contribuições através da comprovação, coerência teórica e teológica na medida em que for possível a ele. Se não for acolhido, ele continuará a existir. Porque, lembre-se, é religiosidade popular, ela consegue sobreviver na dissimulação. Debaixo da institucionalidade protestante e continuar fazendo seus milhares de adeptos. Que Deus abençoe todos nós. Da noite eu parti de um texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 e 25, que é uma participação de Jesus na festa da Páscoa. E eu quis exemplificar que, primeiro, que Jesus mantinha uma relação de amizade com as pessoas e que ele valorizou muito isso. Que essa valorização da amizade que Jesus estabeleceu, isso se tornou um tipo de modelo de espiritualidade. Modelo de espiritualidade. Não obstante, vários discípulos de Jesus não entenderam assim. Entenderam que mais importante do que a amizade com ele seria desfrutar especialmente dos milagres, sinais e prodígios que ele fazia. E que nesse acontecimento Jesus causou pelo menos para João, que registra o fato, é interessante relembrar isso, ou seja, como João registra esse fato, e ele registra esse fato muitos anos depois, vamos dizer assim, João escreve isso pelo menos 50 anos depois, que é a produção do seu Evangelho. Não há evidências de que Jesus tenha revelado para os discípulos que esse era um problema deles, do interesse utilitário por ele. Pelo menos nessa ocasião não, em outras ocasiões ele revelou isso. Mas nessa ocasião, o que o texto dá a entender é que apenas João percebe isso. Como é que ele percebe isso? Também há discussões. A mais provável
é que Jesus conversou com eles sobre isso. E quando ele registra o seu evangelho, quando ele narra o fato, ele menciona essa interpretação de que Jesus não se deixou enganar pela crença de alguns discípulos que creram apenas por conta dos milagres. Então isso está posto aí com todas as letras assim. Esse interesse utilitário, então, conforme eu falei ontem, ele revela uma tentação constante no judaísmo e depois no cristianismo, que é a tentação de você participar de um segmento religioso e manifestar a sua participação apenas pela estética externa, ou seja, apenas pela visibilidade. Você diz que é, ou diz que está comprometido pela tua aparência. Então, a aparência ou a estética no judaísmo é fundamental e é uma tentação que fica preservada para o cristianismo também. E essa é a crítica que a espiritualidade faz, evidentemente. Então, contra a ideia de relação pessoal que nós enfatizamos ontem, contra a ideia de relação, contra a ideia de relacionamento, tipificados nos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, conforme falamos ontem à noite, se apresentam como eternas tentações ao cristianismo, que é o que nos interessa aqui, o que a gente chama de simulacros. Simulacros. Nesse caso, eu estou usando a palavra pejorativamente, ela pode ser usada de uma maneira diferente. Mas aqui eu estou usando negativamente, vamos dizer assim. Ou seja, você tem uma proposta e você tem um simulacro de proposta. Você tem uma proposta coerente e você tem uma imitação mal feita dela. Nesse sentido, eu estou usando assim. Você tem um simulacro. Então, o simulacro ou os simulacros, então seriam 3 simulacros, que eu acho que sempre são apresentados como tentações ao cristianismo e que são, de alguma maneira, resquícios do judaísmo que nós absorvemos. Então, a primeira delas, ou o primeiro dos simulacros, seria o que eu chamo de dogmatismo fundamentalista. Aqui mencionados pela professora Regina. Dogmatismo fundamentalista. Que é uma tendência, ou seja, quais as características do dogmatismo fundamentalista que se apresenta como a alternativa para o cristianismo? E que muita gente embarca nisso. E que muita gente embarca exatamente porque ele te dá certezas. Ele te dá seguranças. E a pessoa às vezes faz isso inconscientemente e às vezes ela faz conscientemente. Ela pensa um pouco, fala, caramba, eu não quero mais ficar solto no mar da espiritualidade. Eu tenho que ter uma âncora, eu tenho que ter um porto seguro aonde eu me apoio. Então eu vou entrar nessa aí, conscientemente falando. Eu já conversei com pessoas que falam, bom, Ronaldo, depois de tentar e bater cabeça, muito, essa é a minha opção. Tem problemas? Tem, mas eu prefiro assim. Então, o dogmatismo fundamentalista, então, ele tem uma primeira característica que seria a leitura. A leitura, por que ele é nocivo? Por que ele é preocupante a médio e a longo prazo? Porque ele tem uma leitura redutora
redutora do mistério da fé. Primeira característica dele, uma leitura redutora do mistério da fé. Em segundo lugar, por conta disso, ele crê que consegue chegar às fórmulas perfeitas, ou seja, às definições finais sobre a fé. Ele consegue colocar em fórmulas dogmáticas, portanto em doutrinas ou coisas semelhantes, aquilo que ele considera uma fórmula teológica perfeita. Inclusive, isso ficou evidente em algumas perguntas aqui nesses dias, que há sempre a confusão entre doutrina e teologia. Teologia não é doutrina. Doutrina não é teologia. Nós queremos dar o status de teologia à nossa doutrina para ela parecer mais coerente, mais inteligente, mas uma doutrina não pode ser uma teologia, ela não tem esse status. A teologia pode conter pistas doutrinárias, sinais de doutrinas, mas também não se resume numa doutrina. Tá? Então, o dogmatismo fundamentalista, então, além de fazer uma leitura redutora do mistério da fé, ou seja, na fé não tem mistério, a fé é plenamente definida e eu tenho que ter certezas absolutas. Quando você faz isso, você diz, bom, acabou o mistério. Ou seja, o cristianismo deixa de ser uma floresta amazônica, incomensurável, inabarcável, para ser um bosque do lado da minha casa. É ou não é mais seguro andar no bosque do lado da minha casa? Claro que é, mas ele não é uma floresta inesgotável. É inseguro andar sozinho na floresta amazônica? É lógico que é. Você se perde, você pode morrer lá dentro. Mas o mistério da fé é o bosque ou é a floresta? É o córrego vizinho à minha casa ou é o oceano? Então, nesse sentido, que eu estou dizendo do dogmatismo fundamentalista. Ou seja, ele chega às fórmulas teológicas perfeitas e ele então vai definindo e ele vai sintetizando. Ele faz uma síntese, da essência do cristianismo. Ele trabalha por sínteses. Você tem um universo inesgotável e você então fatia isso e cria as sínteses para poder entender melhor isso aí. E essas sínteses normalmente são sínteses definidas por palavras, conceitos. Esse é o dogmatismo fundamentalista. Ou seja, portanto, aqui você tem o que nós mencionamos em outro momento, uma teologia, um tipo de teologia, então eu coloco entre aspas, um tipo de teologia afirmativa, chamada tecnicamente de catafática, positivizada. A questão é, aí vem as consequências disso. Quando você faz assim, quando você define dessa maneira, quando você age por definição, você age necessariamente por exclusão. Quando você resume a teologia em definições dogmáticas, você excluiu um monte de outras. Quem define, exclui. É evidente que a gente sempre faz isso de uma maneira ou de outra.
problema aqui é transformar a teologia toda numa definição. E aí você exclui outras possibilidades, né? Então, definindo, age por exclusão. Por quê? Porque se tem a outra consequência. Se tem a convicção da posse da verdade. A verdade. Ou seja, a partir desse processo, você não apenas tem acesso à verdade, mas você manipula a verdade. Você domina a verdade. A verdade é um objeto que você, por conta desse processo, você domina ela. Ela é tua agora. Ou seja, eu sei o que é verdade e não apenas sei, mas eu controlo essa verdade. Eu domino essa verdade. Eu sou maior do que ela. É o que se diz. É o que se entende. Portanto, o resultado final é a relação. Então, há um tipo de relação, tudo bem. É a relação com Deus sem nenhum mistério. Um Deus sem nenhum mistério é um Deus absolutamente coisificado ou domesticado. Em algum momento, em resposta a uma pergunta, nós mencionamos isso. Né? Um Deus não misterioso, portanto, é um Deus que eu sei exatamente como é que eu me porto em relação a Ele. Eu controlo. Na verdade, eu controlo Ele, né? Porque eu sei exatamente como Ele é. Então, eu sei agir já com segundas intenções em relação a Ele. Né? Então, portanto, há uma relação, porém, é uma relação com Deus sem nenhum mistério, e esse Deus sem nenhum mistério, ele vai ser, então, experimentado no interior desta coisificação religiosa. Né? Esse tipo de Deus, ele é experimentado assim. Né? Você dispõe dele à medida que você necessita. Enfim, essa postura faz de Deus um ser domesticado, ou, como diz o Rubem Alves, um ser engaiolado. Ele usa isso num outro contexto, mas serve para cá. Então, o resultado final é o simulacro que eu chamo da verdade objetivada. Esse é o primeiro simulacro. Tá? Esse é o primeiro simulacro, o resultado final desse processo todo. Simulacro da verdade objetivada. Há um tipo de verdade, mas ela é objetiva, não tem mistério nenhum. Portanto, eu consigo dominá-la. Eu consigo acessá-la. Né? É só apertar a tecla certa. É quase que um programa. É um programa. O programa responde às tuas senhas. Você digita e você tem acesso a ela. Né? Então, claro, isso não tem mistério nisso. Né? Então, esse é o segredo do dogmatismo fundamentalista. Agora, ele é eficiente? Muito eficiente. Você está plenamente seguro. A questão é, ele espelha o coração da espiritualidade? Jamais. Do cristianismo, não. Do judaísmo, sim. Ele espelha a verdade do coração do judaísmo. E mesmo aí há uma discussão. Se o judaísmo que está estampado na Escritura é o verdadeiro. Se lá no meio não se perdeu o judaísmo verdadeiro, em detrimento também do sistema. Mas o judaísmo que nós conhecemos
e que veio desde a época de Jesus, transpôs os séculos, é esse judaísmo dogmático, portanto fundamentalista, legalista, e que esse processo está evidente nele, e o produto é isso aqui, né? Uma verdade objetivada. Eu apago esse aqui e coloco o segundo, tá bom? Ok. Em segundo lugar, talvez o extremo oposto desse aqui, exatamente o contrário, seria então o carismatismo alienado. Carismatismo alienado. O primeiro faz uma leitura. Que tipo de leitura faz o primeiro, que eu mencionei agora? Não. Redutora. A leitura do primeiro é redutora, é o primeiro passo no desenvolvimento do modelo. Nesse segundo, nós temos uma leitura individualista. Diferente. Uma leitura individualista, não individualizada, portanto legítima, mas ilegítima no sentido de ser uma leitura em si mesmada, no afã de protagonismo. Eu estava falando agora, a gente estava ali no momento de oração com Jefferson ali, o afã de protagonismo, você não tem a coragem de dizer que é para você, então você fala que é para Deus, mas na verdade, se você sair dali, não sobra nada, nem Deus, né? Nem Deus. Então, carismatismo alienado é uma leitura individualista que depende, que vai ao sabor desse século em que a característica principal é de um hedonismo, né? Esse desejo de prazer, né? De ser o centro das atenções, de estar no palco, né? Então, é um hedonismo, vamos dizer, religioso, da mesma maneira que existe um hedonismo filosófico, social, tarará, em relação, por exemplo, ao consumismo, ao narcisismo, você tem o hedonismo religioso absolutamente ensimesmado. Né? Em que, no final das contas, é tudo para você mesmo, né? Então, esse carismatismo consegue construir, em terceiro lugar, consegue construir o que eu chamo de uma cultura de gueto. Uma cultura de gueto. Ou seja, é uma linguagem, é um modus operandi, é uma prática, é um modus vivendi, que faz todo sentido na tua comunidade, no teu gueto, mas que não tem sentido nenhum com o entorno, com o país, com a cultura do país, né? Nós criamos esse movimento cria um tipo de cultura paralela, de boicote social, inclusive, que boicota a cultura do país, dizendo que ela é pecaminosa ou coisa parecida, né? Nós não podemos participar disso. Então, é o que a gente chama de cultura paralela de gueto, onde tudo acontece. Ela se basta a si própria, a si mesma, né? Ali tudo acontece, né? Então, você tem algumas poucas inserções pequenas, fora do arraial, fora do gueto, né? Fora do gueto. Mas são coisas muito efêmeras. Você não tem uma participação social no país ou na cultura do país. Você cria alguma coisa paralela, como se fosse um tipo de Nova Jerusalém no meio de cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, né? Ou alguns autores vão chamar de
você cria, às vezes são espécies de pequenas ilhas. Pequenas ilhas, sem nenhuma, uma ilha como Vitória não tem comunicação, a não ser que você construa uma ponte. Né? Então, pequenas ilhas, absolutamente isoladas e quase sem nenhuma comunicação com as outras ilhas, inclusive. E que dirá com o continente. Não há comunicação. É por isso que eu chamo de alienadas, né? Ou seja, separadas, alheias à vida do país, em todos os sentidos, no sentido cultural, no sentido social, no sentido religioso. Né? Nós demonizamos com muita facilidade, nós demonizamos a religiosidade do nosso país, da cultura do nosso país. Com muita facilidade nós fazemos isso. Então isso é muito ruim no sentido de que nos aliena, né? Então, portanto, nós temos pequenas inserções fora do arraial e, portanto, a vida interna do gueto, ela está sublimada, né? Primeiro que você coloca Deus no meio de tudo, né? Deus, você está convicto, a pessoa nesse modelo, ela está convicta, como ela está alienada do mundo, não há nenhuma relação com outras forças, a relação, ela vai se convencendo de que a relação dela com Deus é uma relação plena, ou seja, Deus se interessa pela unha encravada que eu tenho no pé. Deus se interessa pelo tomate que eu comprei na feira, pelo vestibular do meu filho. E nós vamos elencando as coisas e colocando Deus dentro dela para nos convencermos de que realmente eu sou importante para Deus. No final das contas, é o próprio protagonismo humano, por isso que eu chamo de hedonismo, desse prazer de saber que Deus se interessa por mim, Ronaldo Cavalcante. Então, portanto, nós temos uma vida interna do gueto, ou interna corporis, né? Uma vida interna corporis, portanto, dentro do gueto, como um tipo de êxtase contínuo. Êxtase contínuo. Ou seja, a coisa não pode arrefecer, a coisa não pode diminuir, ela tem que estar sempre guindada ao supramundano e ela fica enriquecida desse êxtase envolvente, atualizando a tentativa dos discípulos, conforme citei em algum momento, de esticar a cena da transfiguração. É como se fosse aquele momento lá bíblico da transfiguração esticado, né? Totalmente preservado e atualizado constantemente, ou seja, tem que ser, a vida cristã tem que ser aquilo ali, aquilo que aconteceu no monte, né? Isso é possível acontecer dentro do gueto, mas o problema é que você se aliena da vida, da família, né? Não é incomum em todos os movimentos sectários, seitas protestantes especialmente, ou outras, que as pessoas que eram cooptadas por esses movimentos sectários, a primeira consequência, a consequência imediata qual era? A alienação da família, né? Os familiares denunciavam que o meu filho, ele sumiu de casa. Onde ele está? Ele tá misturado, está envolvido com uma seita dessa estranha. Né? E lembrar que muitas correntes protestantes, até o século XIX, eram consideradas como seitas. Né? Movimentos sectários radicais que alienavam a pessoa do seu entorno. Né? Então, portanto, esse ambiente se torna um tipo de cidadela medieval
fortificada, né? Ou seja, aquelas cidades medievais que você colocava um muro ao redor, uma muralha. Essa muralha impedia que ideias ou pessoas estranhas entrassem. Você podia até sair, mas eram parcas saídas, né? Então a cidade fortificada preserva aquilo que está lá dentro, né? Aquilo que está lá dentro, que é a ideia do gueto mesmo, né? Então, o simulacro aqui, diferente do primeiro, é o simulacro da experiência absolutizada. Então, no primeiro simulacro, a palavra de ordem qual é? Como é que ele chama? Verdade objetivada. Então, a palavra do primeiro é a verdade. A palavra do segundo simulacro é a experiência, né? Experiência pessoal de cada qual, né? De cada um. Essa experiência está absolutizada, ou seja, ela substitui qualquer outra coisa. Né? Do primeiro é uma coisa mais racional, né? Mais objetiva. Essa aqui é uma questão mais subjetiva. Né? E, então, esse seria o segundo simulacro, tá? Ok? Então, anote aí. Em terceiro lugar, o terceiro simulacro, que se apresenta como alternativa para a espiritualidade de Cristo, ou seja, a espiritualidade de Cristo ela é muito insegura, ela é a espiritualidade que segue um Galileu que não tem onde reclinar a cabeça e tal, coisas desse tipo, e a pessoa então conscientemente ou não fala, não quero isso. Como na época, né? Alguns disseram para ele, Senhor, uma das primeiras vezes que ele revelou que ele ia para a cruz, o pessoal falou, bom, Senhor, esse discurso é muito duro, quem é que pode ouvir um negócio desse? A coisa está tão boa, agora o Senhor está cada vez melhor, o grupo está crescendo, nós estamos chegando em Jerusalém e todo mundo está sabendo quem somos nós. E agora o Senhor vem com uma história dessa de que vai ser morto e tal, vai ser entregue na mão dos judeus e romanos. A gente não veio aqui para isso, cara. A gente quer um negócio, a gente quer tomar de assalto o trono de Davi. Nós queremos fazer diferença politicamente na nação, não é? Então, e aí, portanto, esses simulacros se apresentam, né? E o terceiro seria o utilitarismo religioso, que é uma mutação, né? E é uma mutação do segundo simulacro. Né? Vocês sabem que na evolução do ser humano, né? Ou na evolução das ideias, você tem mutações. Né? São milhares de anos, centenas, mutações acontecem. Então essa é uma mutação do segundo simulacro e que se diferenciou dele. Né? O utilitarismo religioso faz um outro tipo de leitura. Então vamos lá, qual leitura ele faz? A primeira leitura é redutora, a segunda leitura é individualista e a terceira é uma leitura materialista. Né? Que de alguma maneira já está presente no segundo, mas aqui ela é uma coisa mais exponencial, né? Ela é maximizada. Né? Então você tem uma leitura materialista do fenômeno cristão e essa leitura materialista ocasiona um tipo de aburguesamento da fé. Aburguesamento da fé. Né? Claro, porque você começa a dar muita ênfase aos bens que você adquire, né? Como, afinal de contas, você não é filho de qualquer um. Você não é filho de qualquer um. Não sendo filho de qualquer um, você tem direitos. Né? E começa assim, né? Começa timidamente, né? Para depois chegar nisso aí, né? Tem um livro muito interessante sobre isso, que se chama
Para além, eu quero indicar esse livro. Não é tão simples de encontrar, que está esgotado, mas em algum sebo, em alguma biblioteca, você pega e tira uma fotocópia. Tá? É um livro de um teólogo católico alemão, traduzido para o português, chamado Metz, João Batista Metz. O livro se chama Para Além de uma Religião Burguesa. Vale a pena. Por quê? Também vale a pena. Porque a metade do livro ele faz uma leitura do protestantismo. E a outra metade ele faz uma leitura do catolicismo. Faz uma autocrítica também. Vale a pena ler esse material. Metz, tá? O nome dele é assim, ó, João Batista, aí tá fácil, né? Até aí tá fácil. João Batista, né? E aí Metz. Tá? Se não me engano, é a editora Paulinas. Para além de uma religião burguesa. Para além de uma religião burguesa. O Metz deu origem a um movimento, junto com outros, de teologia política, ou seja, de melhorar a política com elementos da religião e tudo mais. Né? Então foi uma boa contribuição. Então vamos lá, voltemos aqui. Utilitarismo religioso faz uma leitura materialista, empreende um aburguesamento da fé e aposta numa religião, aposta num tipo de religião absolutamente pragmática. Pragmatismo. Obrigado. Tá? Aposta no pragmatismo religioso, pragmatismo que se caracteriza por respostas imediatas, tipo receita de bolo, receitinha de bolo. Né? Isso também dá muita segurança. Né? Você tem uma pergunta e você abre a Bíblia como se fosse um manual de respostas para qualquer tipo de pergunta. Né? E nós sabemos, dentro da espiritualidade cristã, que não funciona assim. A Bíblia não foi escrita para isso, né? Como uma receita de bolo, mas muita gente se sente seguro também assim. Então você tem um pragmatismo de respostas imediatas e com a fuga de qualquer ou afastamento, né, ou rejeição, fuga de qualquer atitude mais crítica, que é talvez o maior patrimônio que a teologia pode dar. Por isso que teologia não pode ser doutrina, porque a teologia tem que estimular a crítica. Eu não estou falando da crítica no sentido negativo, da crítica, ou seja, de sabermos o que estamos falando, de entendermos exatamente como funcionam as coisas, né? De entender que você não pode simplesmente dizer Deus abençoou aquela pessoa com bênçãos, por isso que ele está próximo daquele jeito, sem entender por que é que ele ficou próximo, sociologicamente falando. Porque é muito fácil, né? Você descobre um canal em Brasília de ganhar licitações fraudulentas, né? Você descobre um caminho, por exemplo, imagine só, porque eu vivenciei isso aí durante um tempo. Você descobre um caminho muito secreto de ganhar uma licitação para vender pneus para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Imagine quantos carros e caminhões e ônibus tem o Senado à disposição dele e quantos carros ele usa para cada senador e tudo mais. Imagina a frota de carros e caminhões e ônibus que tem a Câmara dos Deputados. Pois bem, eu descubro o meio de ganhar a licitação para vender pneus para eles. Você imagina a fábula de uma licitação. Quanto custa um pneu de ônibus, um pneu de carro? Um carro tem 4 pneus. Você renova a frota toda, vendendo pneus para a Câmara. E você descobre um jeito de
de ganhar a licitação de uma maneira fraudulenta. Você ganha. Porque eu vi como é que se ganha. Facilmente. Você simula a reunião, você distribui os envelopes, cada um supostamente com papel timbrado, representando cada firma de pneu, mas a que você tem vai ter um preço mais baixo, evidentemente. Você ganha. E depois você agradece que Deus te deu essa grande bênção. Né? Ou seja, é uma visão materialista. E mais, uma visão materialista que está, naquele momento, legitimada, porque Deus te orientou e te fez ganhar aquela grande bênção. Não é verdade? Então você coloca, ou seja, é a fuga de qualquer atitude mais crítica, ou seja, é igual dizer assim, Israel foi próximo, mas por que ele foi? Porque ele fez isso e aquilo outro. Porque o orçamento dele não estava voltado para causas sociais. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Né? Então você descobre, Amós fez isso, né? O Amós fez isso, a opulência no nosso reino, e Amós delatou a opulência lá no século 8 a.C. O que Amós fez? Ou seja, denunciou o que todo mundo mais ou menos sabia, mas colocavam tudo nas costas de Deus. É Deus que nos deu o crescimento, a riqueza. Aí o Amós teve que levantar, e a crítica onerosa para ele próprio, nós sabemos, e delatar aquilo que estava acontecendo. O que ele fez? Uma leitura mais crítica, né? Que não acontece nesse modelo. Esse modelo simplifica. Deus nos deu, né? Como dizia assim, a prosperidade dos Estados Unidos da América é devida a quê? Que ela é uma nação protestante, que é uma nação que sempre teve a Bíblia junto com a Constituição. Isso é uma bobagem muito grande. Ou seja, esse tipo de argumentação legitima o imperialismo norte-americano no mundo inteiro. Inclusive em nome da liberdade, né? De defender as liberdades. Em nome de defender as liberdades, eles tomam conta daquele território porque sabem que lá debaixo do chão tem muito petróleo. E eles vão precisar, daqui a 50 anos, eles não vão ter mais. E eles vão precisar, porque eles dependem desse tipo de coisa. Isso é uma leitura mais crítica, por exemplo. Né? Então, a teologia, aí que está, né, que a gente está falando. A doutrina não faz isso. Mas a teologia, como ela tem que ter obrigatoriamente uma relação com filosofia, uma relação com história, uma relação com sociologia, uma relação com psicologia, uma relação com antropologia, com fenomenologia, etc., ela se torna mais crítica. A doutrina não faz isso. Para ser teologia, você tem que montar essas relações com a teologia. Ou seja, são relações, são disciplinas outras que iluminam a teologia. Exemplo. Um exemplo, tirando, por exemplo, a questão da sociologia. Só para a gente ter eu fechar esse assunto aqui, que vai delongando muito. Um autor jesuíta chamado Norman Gottwald. Acho que é assim que escreve. Ele escreveu um livro chamado As Tribos de Javé. Não sei se vocês têm aqui. Tribo de Javé é um livraço assim, umas 900 páginas. As Tribos de Javé. Qual que é a tese dele? Ele é um teólogo, mas ele tem formação das ciências sociais também, paralelamente. Então, ele reconstruiu a história de Israel não só a partir da teologia. Ele reconstruiu a história de Israel, que é o que o professor Júlio quer fazer, contar uma história cultural de Israel, não é? A história ele construiu a partir da sociologia. Então, ele percebeu, por exemplo, na época de Amós, que havia nas escavações arqueológicas da mesma época, havia um tipo de casa aqui e outro tipo de casa aqui. Isso
esse tipo de casa é um tipo de favela, e essas casas aqui são as casas que a Ageu chama de apaineladas, né? Casas muito melhores. Então, isso indicava o quê? Na mesma época, um desnível social. Por que houve um desnível social se havia leis tão claras para Israel de igualdade social? Né? Houve então uma desobediência, houve um desnível social. Na mesma época você tem gente morando em favela e gente morando muito bem, com altos salários, com luxo. E aí o Amós denuncia. A reconstrução dessa história não podia ser apenas pela teologia. A teologia vai fazer, essa teologia viciada, ela vai chegar em qual, Zé? Porque Deus abençoou uns e não quis abençoar outros. Tão simples assim, né? Ou seja, Deus é soberano. Não dá para questionar porque uns são pobres e outros são ricos. Deus quis. Então, quando a teologia ela é iluminada por outras ciências, ela chega a outras conclusões. Ela tem uma reflexão mais crítica, e isso é muito importante. Isso é fundamental para a teologia, para dar a sua identidade. Né? Então, você tem uma reflexão mais crítica. Houve uma fuga, então, desse modelo de qualquer atitude mais crítica, e, portanto, uma postura religiosa, uma postura, em quinto lugar, uma postura religiosa do estilo fast food. Talvez essa seja a característica principal desse modelo, né? Uma comidinha rápida, né? Que você come em pé, né? China box, né? Você come na caixinha. Fast food, então. Exatamente. Então, um fast food espiritual, aonde a pobreza está proscrita, a simplicidade de vida está proscrita, está tirada do horizonte, e a consequência vitória da prosperidade. Então a prosperidade está legitimada. Eu chamo esse simulacro de do mundanismo legitimado. Então você tem como grandes tentações para o cristianismo: simulacro da verdade objetivada, que você quer dominar Deus pelas fórmulas doutrinárias, que você chama de teológicas, mas que não são, porque uma teologia não pode estar presa dentro de um conceito de verdade, objetivamente. Segundo lugar, o simulacro de uma experiência absolutizada, do êxtase dentro do gueto, né? E em terceiro lugar, o utilitarismo religioso, que tem a ver com esse simulacro do mundanismo legitimado. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, guardando as devidas proporções, já estavam presentes no judaísmo. Tá? Então, quando Jesus aparece, eu apago aqui de novo, tá? Ok? Me avisem do tempo aí, quando deu 1 hora, já não deu não, né? Já ou não? Não. Então, vamos lá. Então, essas tentações já estavam presentes no tempo de Jesus. Porque o tempo de Jesus significa o amadurecimento desse sistema. Então, por isso que ele vem e faz uma outra proposta, né? Radical contra isso. Então ele aparece e ele indica, e eu uso essa palavra assim, essa palavra é de propósito, né? O método de Jesus é um método indicativo. Eu acho isso fantástico, né?
É indicativo mesmo, ou seja, Jesus pede para entrar, vamos dizer. Jesus pede para entrar. Jesus indica, bom, se tiver lugar. É um senhorio absolutamente distinto de tudo. É um senhorio a partir da amizade. Você abre a porta da tua casa para entrar e é o amigo. Você põe na tua mesa o amigo. Agora, você não dá ordem para o teu amigo para ir para a tua casa ou sentar na tua mesa. Então, o nosso cristianismo, sofrendo essas tentações, muitas vezes desenvolve características mais de ordem e de obrigação, de compulsão ou de coação e de imperativo do que de indicativo, né? Então, a maneira de Jesus agir é muito indicativa. Então, ele indica o quê? Um novo tipo de relação com Deus. Né? Isso é muito sintomático pela maneira como ele chama Deus. Só dele chamar Deus de Pai, você fala, caramba, tem um negócio diferente aqui. Ninguém chamava Deus de Pai. Papai. Né? Isso é absolutamente novo. Tem algumas coisas que Jesus recupera da tradição perdida. E outras ele inova. Até para dar um novo sabor. E essa é uma delas. Chamar Deus de Pai é o absurdo dos absurdos. Para os fariseus e escribas, por exemplo. Porque a ideia farisaica e dos escribas é a ideia de um Deus muito poderoso, muito distante, porque aí esse modelo autoritário pode ser disseminado. Se você tem a ideia de um Deus que é Pai, portanto amoroso, eu vou dizer até mais, a ideia de um Deus que é Pai e Mãe, Pai e Mãe, porque às vezes você olha Deus agindo como Pai, mas a ação dele parece a ação de uma mãe. Já notaram isso? Ou seja, é um amor tão cálido, é um negócio assim tão de abraçar, de afagar. Esse pai é mãe. Esse pai é mãe. E é mesmo a maneira como age, como coloca no colo, como trata e tudo mais, né? Como chama pelo nome, como manda fazer alguma coisa. É mãe. É mãe fazendo, mas é pai. Substancialmente, é o Abba Pai. Então, portanto, ele indica um novo relacionamento com Deus. E Jesus vai se fazendo consciente de que é um só com esse Pai. Né? Eu e o Pai somos um. João 10:30. E mais, de que os homens estão convidados a unirem-se a Deus, participando de um tipo de vida espiritual interior, que até pode ter sinais e prodígios. Não tem problema, desde que a interioridade não seja solapada. Ou seja, a interioridade na relação com Deus não pode ser solapada, não pode ser subvertida. Essa é a prioridade. Uma vez que a prioridade está observada, os acessórios são permitidos. Até para fortalecer. Ele nos dá os acessórios. Né? Mas você não anda num carro só com acessórios. Né? Você vai andar num carro que tem um acessório perfeito, um CD, um aparelho que cabe 10 CDs, mas o carburador não funciona? Você não tem sentido um negócio desse? Agora, um carro que o carburador funciona e que tem um aparelho de CD com 10 CDs para você ouvir durante 1000 quilômetros,
sem repetir a música, isso é maravilhoso. Mas é acessório. Então é nesse sentido que a gente coloca, né? Portanto, a vida espiritual interior, de que a sua pessoa, a pessoa de Jesus, nesse novo relacionamento, né? Um novo tipo de relação com Deus, a pessoa de Jesus se torna esse locus particular, na relação com Deus. Então, como é que eu posso usufruir desse locus que é Jesus na relação, na experiência com Deus? Para que isso aconteça, então, para que isso se torne uma realidade, Jesus introduz seus discípulos. Os discípulos são convidados para a amizade. Esse é o segredo total da espiritualidade de Cristo. Você não é mais uma regra, não é mais uma lei. Jesus não descobriu uma lei que ninguém tinha percebido ainda, que é a lei que vai desatar a relação com Deus. Não. Portanto, relacionamento mesmo. E então, os discípulos estão convidados para serem amigos. Isso está preservado de novo no Evangelho de João, que é quem percebe isso. Em João 15, não é? Quem lembra? Quem lembra de cabeça? João 15. Nada podeis fazer sem mim, nada podeis fazer. 15, né? Fala lá. Ele nos chama de amigos. Já não vos chamo. Isso é interessantíssimo, gente. Só João coloca isso de novo. Eu acho isso magnânimo e corajoso. Porque esse tipo de afirmação não cabe no sistema. O sistema não está construído. O sistema religioso judaico, que eu descrevi ontem à noite, até como uma forma de caricatura. Até me desculpem, porque eu já percebi também, uma outra vez, mais ou menos a mesma temática, na discussão depois, eu descobri que, apesar de ser uma pessoa que veio conversar comigo, e ela é evangélica, como talvez a maioria aqui, só que o modelo que ela estava alimentando era o modelo judaico dentro da comunidade dela. Ela já tinha tirado a cruz, ela colocou no lugar da cruz o candelabro de 7 pontas. A Páscoa que ela celebrava era uma Páscoa no estilo judaico, carne de carneiro, sabe? Mel, aquelas comidas típicas das festividades judaicas, né? Ela tinha a prática de tocar o shofar, né? Uma trombeta chifre de... Mas claro que isso não acontece entre nós, evidentemente. Só quero dizer que houve assim um choque para mim. Eu estava empolgado com a questão, achando que eu estava falando de um universo totalmente distante da gente, né? E aí a pessoa veio conversar comigo, mas professor, lá na minha igreja tem tudo isso. Que é verdade. Aí eu falo assim, não, mas não é de todo mundo, né? Como é que você conserta uma situação dessa? Tem um choque, né? Um choque assim, né? Mas assim, olha, eu não quis dizer assim, né? Você vai vermelho agora, imagina. Você imagina? Então, mas esse texto aqui revela um negócio fantástico, né? Eu não o chamo servo. A ideia do servo é a ideia, né, do serviço, é a ideia do quê?
desse sistema judaico. Você tem, por que é? Porque você tem um clero muito poderoso, ou seja, de que se compõe o estamento clerical do judaísmo? Se compõe do sumo sacerdote, dos sacerdotes e os intérpretes da lei. Né? Quem são eles? Fariseus, escribas, aí vem um pessoal mais liberal, que é os saduceus, né? Que ficava seduzindo o povo. Os saduceus. Aí tem também os mais políticos, zelotas, e tem até os traidores, né? Os herodianos, que cabia todo mundo, né? Cabia todo mundo. Mas esse poder clerical tem uma autoridade sobre o povo, algo assim que vai ser transferido para o cristianismo medieval no catolicismo. Né? Eu te absolvo. Né? O sacerdote tem o poder de dizer para a pessoa, eu te absolvo. Imagine isso. Imagine isso. Vocês sabem que aconteceu. Vocês sabem aquele teólogo que eu citei aqui, o teólogo Barth, né? Karl Barth? Ele já estava com 70 anos, talvez. E um jovem teólogo católico fez um trabalho doutoral sobre ele, que é o Hans King. Né? Hans King é talvez um dos teólogos católicos mais importantes hoje, ainda está vivo. É um suíço. Já veio aqui no Brasil uma ou duas vezes. E o suíço estava muito impressionado com a teologia do Barth e decidiu fazer a tese doutoral dele sobre a justificação pela fé em Barth. E ele era um jovem com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e o Barth já com 70, alguma coisa assim, mais ou menos. E ele ficou muito empolgado e aí quis conhecer pessoalmente, né? Porque ele era suíço e o Barth também, e ele foi, olha, um estudante católico reconheceu o senhor, e ele foi na casa, ou seja, começou ali uma grande amizade. E o Barth era muito radical contra o catolicismo. Toda a formação dele, ele tinha um radicalismo muito forte contra os liberais, que ele chamava de liberais, os professores dele, Harnack e companhia, Ritchie e tal, e contra o catolicismo. Mas aí o Hans King começou e tal, né? E aí ele fez um trabalho belíssimo, né? Que virou, eu tenho esse trabalho, que é a tese doutoral do Hans King. Né? Aí depois que eles já eram amigos, o Hans King um dia teve eles estavam juntos na casa, acho que na casa do Barth, e aí teve uma questão para ser resolvida, de uma publicação de uma obra, alguma coisa assim, o Hans King fez uma brincadeira com o Barth. Mais ou menos assim, não sei o assunto exatamente, ele virou para ele e falou assim, mas Barth, Herr Barth, não se preocupe com essa questão. Não se preocupe. Eu sou um sacerdote ordenado e eu te absolvo. Aí o Barth estava indo com ele, né? Aí o Barth parou, ficou sério demais. Olhou para ele diretamente. Hans, você me absolve? Você não entendeu, Hans, que nem eu mesmo, na melhor das minhas intenções, eu posso me absolver? Só tem uma coisa que eu e você devemos saber, Hans. No último dia, compareceremos perante o tribunal de Deus. Bateremos no peito, dizendo para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém. Aí o Hans entendeu a diferença total entre o sistema judaico do cumprimento da lei e da segurança da absolvição, da coisa objetiva que você controla, que o magistério controla porque foi ordenado para isso, e do modelo protestante, portanto evangélico, da subjetividade perante Deus.
que lá no fundo você tem aquela certeza, mas o sistema não te dá esta segurança. A igreja não pode ter esse sentido de segurança para a nossa vida. A nossa vida está diretamente relacionada com o próprio Deus. Mas é subjetivo, porque Deus não está aqui para eu apertar a mão dele, tomar café com ele, para ele me dizer claramente assim, né? Ou seja, eu posso passar uma noite inteira numa capela. Isso aconteceu com o João da Cruz, o místico espanhol, né? Eu passei a noite inteira numa capela, ajoelhado, em vigília. Era uma questão lá no mosteiro dele, na ordem dos carmelitas. Passou a noite inteira. Amanheceu o dia frio, os primeiros raios de sol da manhã. Ele se levantou, saiu da capela, olhou para trás e nenhuma voz de agradecimento. Nenhuma voz de agradecimento. Obrigado, João, porque você esteve aqui a noite inteira. Nenhuma voz, nada. Absolutamente incondicional, absolutamente inacessível. A certeza, então, é a certeza subjetiva. É a certeza lá dentro, que o sistema não pode dar. É nisso que nós optamos. Isso aqui é o revés, isso que eu descrevi antes é o revés. Então, o contrário. Portanto, fechando, os discípulos são convidados para essa amizade dessa pessoa, que não os chama mais de servo. Eles vão fazer alguma coisa em obediência? Vão. Mas é a obediência de um amigo. Um amigo obedece o outro, atende o que o outro pede, o que o outro fala. Mas é pela amizade. É pela amizade. Então esse é o centro, o coração, vamos dizer, da relação com Jesus, né? Agora, finalizando. Jesus sabe também que sua experiência interior só pode ser comunicada pelo Espírito. João 16,14, né? De novo, é sempre João, né? A temática da amizade é joanina, conforme eu falei ontem. É totalmente joanina. Paulo tem alguma coisinha disso, mas Paulo ele é um fariseu convertido, mas ele ainda tem coisas do farisaísmo. Então João fala muito do comportamento, da lei, né? Carne, essa coisa. João não tem isso. João está preocupado com a amizade, né? Com a amizade com Cristo, né? Então ele supera essas questões. Então, a vida espiritual que emana dos evangelhos, especialmente do evangelho de João, é a participação do Espírito de Cristo. É iniciar-se num tipo de experiência amorosa com Ele, em virtude do seu Espírito, né? E eu acho que essa oração do Santo Agostinho, uma pequena frase do Santo Agostinho, reflete exatamente isso que eu queria colocar aqui, tá? Santo Agostinho orou assim. Ele fez um comentário do Evangelho de João e no final ele terminou com essa oração, numa homilia que ele fez, né? Numa pregação que ele fez lá na África, né? A oração dele foi uma pergunta, né? O que buscamos quando buscamos a Deus? O que buscamos quando buscamos a Deus, né? Para exatamente escapar da tentação, dessas tentações todas, e da tentação utilitária, materialista, redutora, que tenta encapsular Deus, né? Que tenta comandar Deus. Deus é maior que tudo. Muito obrigado. Bom dia. E pelo que entendi bem, então você faz a sugestão que
nós pudéssemos levar essa teologia e esse saber do mistério, essa verdade, aos meios eclesiásticos. Se possível, influenciar os meios eclesiásticos, certo? E dentro dessas medidas, às vezes há um complexo. Eu queria saber se você sugere, se vai falar disso depois, ou se você ousaria fazer sugestões práticas para essa questão que é tão melindrosa. Pensando se eu começo ou não. E se eu começar, eu não vou terminar. Quando a gente não termina, é melhor não ter começado. Então eu estou nesse dilema aqui. Não é uma questão simples, porque ela passa pela formação teológica. Ou seja, você consegue paliativamente algumas vitórias, mas são paliativas. E a vitória paliativa, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou com um problema crônico nos 2 tendões aqui. Um negócio de inflamação que virou crônica. Para tirar a dor, eu tive que tomar corticoide 2, 3 vezes. E aí o corticoide tira a dor assim quase que de um dia para o outro, porque ele é um super analgésico e um super anti-inflamatório. Ele vai direto no negócio e tira. Aí eu penso, eu sarei. Aí eu subo escada, vou jogar futebol e tal. Mas eu não sarei, porque é uma coisa crônica. Então, e o corticoide dura exatamente 21 dias. Na primeira vez que eu tomei, eu falei, pô, esse cara tá chutando, não é possível. No 21º dia eu comecei a sentir dor. Dá choque, né? São tendões, não é músculo, é tendão. Então dá choque, negócio assim, meio alucinante. Então, o paliativo ele resolve ali, mas depois ele pode voltar, porque você acostuma que não está doendo e você faz estripulia. Né? Você apronta. Você vai para balada de crente, sabe como é que é, né? Subir morro para fazer vigília e tal. Aí depois você desce, aí você acaba o efeito e acabou. Aí vem a dor muito pior. Então, ou seja, a melhor maneira seria uma nova formação. Mas aí depende, ou seja, porque antigamente você tinha a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja em Colossos, era uma igreja só. Você não tem isso mais. Então como é que você tem que fazer isso? Na tua igreja. Na tua igreja. Ou na tua denominação, já é mais complicado. Ou na tua igreja local, que seria o mais possível de fazer. Né? Ou seja, a tomada de uma decisão, olha, vamos refazer a coisa, vamos refazer a nossa caminhada, vamos discutir a nossa caminhada, vamos discutir a nossa identidade. Isso dura anos. Mas eu tenho tido algumas experiências interessantes nisso. Aí eu poderia compartilhar isso em outro momento. Que me deram experiências que me deram sinais claros que é possível. Mas é uma coisa laboriosa. Como eu disse antes, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você vai juntando ponto por ponto e levando. Então, no caso, por exemplo, presbiteriano, passa por uma mudança na formação do currículo, na visão do seminário, o tipo de formação que um pastor tem. Porque você tem a cada ano 400 pastores formando, sei lá, presbiteriano, 300, vamos dizer. Ele sai com uma ideia. Então você teria que, nós vamos tentar refazer isso, porque esse pastor vai tomar conta de rebanho, vai dirigir uma igreja. Então, o que adianta você corrigir a coisa lá, se vem um pastor com a formação do judaísmo, a formação legalista,
a formação da força, dessa coisa da estética apenas, e não da espiritualidade conforme a gente está vendo, então que isso vai estragar de novo. Né? Então tem que ser, passa por um modelo de formação que tem que ser refeito para poder consertar a coisa a médio e a longo prazo. Aí a coisa acontece. E a gente então, e tem que ser em coisas pequenas, tipo grão de mostarda crescendo. Então você vai na tua comunidade e começa ali. Né? Refazer a nossa identidade. Ou seja, a nossa identidade no bairro onde nós estamos, na cidade onde nós estamos. Né? Esse material meu aí, a cidade, o gueto, é exatamente nessa perspectiva. Só que aí eu peguei o protestantismo histórico. Eu não fiz uma crítica nesse livro à Igreja Evangélica Brasileira. Eu fiz uma crítica ao protestantismo. Ou seja, eu olhei para o meu quintal e falei, bom, o que precisa ser modificado no meu quintal? Aí eu comecei a coisa a partir desse material. Esse material, a tentativa dele é chamar atenção para algumas questões e a partir disso sair para a discussão, para o debate. Então tem que ser uma coisa step by step, né? Você tem que ser uma coisa passo a passo que você vai construir. Não tem outra maneira. Ou seja, é muito tempo acumulado de desmando, de extremismos, e você não conserta isso assim no congresso. Não conserta, não tem isso. Quisera eu, né? Que fosse assim. Ronaldo, existe pelo menos duas visões da missão de Jesus. Uma entende a missão de Jesus como uma missão salvífica. Não? Ele nasce, vive, morre, ressuscita, visando a nossa salvação. E essa salvação, obviamente, aponta então para uma outra vida, para um além. E aí o cristianismo ele vive em função disso, de proporcionar essa salvação através da pregação e essa outra vida. Ou uma outra possibilidade da missão de Jesus ser uma missão de proposta ética, de um estilo de vida ética, de uma ética do reino. Ele veio para dar esse exemplo e para propor essa alternativa e de convidar pessoas a seguirem essa alternativa ética. Como é que você vê essas duas? A questão ou seja, hoje a gente tem uma noção mais clara de que o cristianismo não é essa coisa metafísica que a gente aprendeu. Ele tem uma significação espiritual? Tem. Mas ele foi implantado, foi colocado para ser vivido aqui nessa terra. Então é um tipo de paradoxo. Então, nessa segunda possibilidade, entra a questão ética. Ou seja, a questão da cidadania e tudo mais. Só que a questão ética foi interpretada na história do cristianismo como sendo uma interpretação legalista, uma interpretação da lei, porque o cristianismo dependeu demais do direito romano. O direito romano é o direito que dá origem a toda a coisa, no Ocidente especialmente. Né? E hoje a gente está revendo isso. A questão ética que se enfatiza é para a construção de uma boa cidadania, de uma boa convivência, ou seja, dentre os valores cristãos estão valores sociais e de cidadania, portanto não são valores metafísicos, mas são valores seculares, mundanos, na boa acepção da palavra. São valores mundanos que são partes integrantes da identidade cristã, que foram relegados. Então, o que aconteceu? Você tinha, de um lado, o valor metafísico, a salvação, a soteriologia, a escatologia e tudo mais, e do outro lado, o direito canônico, impondo regras, porque essa é a história do judaísmo. O judaísmo foi assim. Ele tinha essa coisa do Deus totalmente poderoso, distante, e, por outro lado, essa dimensão legalista. O catolicismo pegou isso. Por isso criou o direito canônico. O protestantismo rompeu com isso. É cidadania e é ética, mas perdeu os seus cauces espirituais e metafísicos. Eles têm que ser bases. Eles não podem ser ações concretas, porque não tem como. Mas a partir disso você pode construir uma questão ligada à ética e ligada à cidadania em nome do cristianismo. É o que a gente está chamando hoje em dia de teologia pública. Teologia pública é exatamente isso. Qual é a contribuição que o cristianismo pode dar na sociedade? E nós temos exemplos e exemplos protestantes.
Né? Você pega um pastor batista, por exemplo, chamado. Aí nesse livro eu cito esses exemplos. Pronto. Você pega o Walter Rauschenbusch do século XIX, ou você pega no século XVIII o William Wilberforce, que tem agora um filme sobre ele, né? Filme de grande produção de Hollywood, né? Que é interessantíssimo. Ele era um protestante convertido, portanto, muito comprometido com a luta contra a escravidão e contra o direito, contra o trabalho escravo das crianças nas minas de carvão na Inglaterra. E ele ia para o púlpito da igreja dele, ou ele ia para a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns na Inglaterra, lutar contra essa injustiça. E ele fazia isso em nome do amor cristão, em nome do Evangelho. Né? Você pega esse sujeito, pega o Walter Rauschenbusch, pastor batista no começo do século XX, que foi importantíssimo para o Evangelho social, né? Lutando pela justiça social do seu país e tudo mais. Você pega o Niebuhr, Reino Niebuhr, que trabalhou com os operários de uma grande cidade industrial americana, qual foi? Não é Chicago? Detroit, acho que é Detroit, né? E é impressionante o que ele conseguiu, né? Então você tem elementos protestantes para a construção de uma teologia pública da cidadania em nome do cristianismo, mas nós optamos pela metafísica. E para coibir a metafísica, nós optamos pelo legalismo, né? A defesa da fé, essas coisas que agridem o outro porque ele pensa diferente de mim. Então, essa espiritualidade refaz esse caminho. Refaz esse caminho. Vamos voltar e vamos reconstruir o nosso caminho de espiritualidade. Não mais isso, mais isso. Então, eu acho que é plenamente possível. Agora, é um trabalho de formação. Eu espero, por exemplo, que o meu menino, eu tenho um caçula que faz medicina lá em Brasília, ele tem 23 anos, meu caçula. Eu espero que a igreja que ele vai, quando ele for pai, quando ele for chefe de família, que a igreja que ele vai disputar seja essa igreja reconstruída na sua trajetória de espiritualidade. Mas para que isso aconteça, para que ele dispute lá, a gente tem que começar aqui. É uma geração. Ou seja, não acontece, eu não creio que eu vá ver isso na minha geração. Mas eu creio que isso pode ser uma herança que a gente vai deixar para as pessoas que vão vir depois de nós. Para a Cecília, por exemplo. É uma herança que você vai deixar para a Cecília. Não é? Dessa espiritualidade arejada, centrada na amizade e tudo mais que a gente está falando. O que a gente chama de nova aliança. Acho que é por aí. Ronaldo, deixa eu fazer uma colocação, talvez uma pergunta. Dentro do simulacro do mundanismo legitimado, eu não sei se está implícito ou eu senti falta, talvez, de uma massagem legitimadora de tudo isso. Porque nós pensamos na leitura materialista, aburguesamento da fé, pragmatismo, as respostas imediatas, fuga, né, de qualquer atitude crítica. Falou também da postura religiosa, virtude, prosperidade, mas eu senti falta de uma massagem, né, legitimadora, porque esse tipo de simulacro do mundanismo legitimado, eu percebo esse elemento. Ele precisa disso, né? Sim, senão ele não tem continuidade. É preciso, essa é mais uma certeza que dá chão, né, para que isso aconteça. Eu senti falta disso. Não, está ótimo, não, tudo bem, obrigado. Na próxima vez que eu falar sobre isso, eu vou mencionar ele. Tá bom? Então, eu acho que é interessante, porque você, claro, esse tipo de atitude, ele vai sedimentando, né? E para sedimentar, para se solidificar, ele precisa desse tipo de coisa, né? Então eu acho que tem tudo a ver nessa aí. Agora, inclusive a gente pode fazer uma crítica, né? Por exemplo, eu falei de carismatismo alienado, isso é uma coisa didática, mas a gente pode ter nuances diferentes aí dentro. Por exemplo, você tem grupos carismáticos hoje, pentecostais, neopentecostais, deve ser, ou carismáticos mesmo da Igreja Católica,
que são muito, que não estão alienados mais, né? Ou seja, eles têm mais participação social do que eu, do que você, do que os protestantes históricos. Então, isso é apenas uma divisão didática, né, para a gente entender a coisa, mas você tem cruzamentos de ideias de um para o outro. Então, você tem pessoas que têm uma coisa carismática, mas ele é diretor de uma empresa, ele tem centenas de funcionários trabalhando com ele, e ele tem um tipo de ligação muito forte com o mundo globalizado, né? Ele está na mídia, ele está na internet, ele está na rede, né? Então não é uma alienação assim, conforme a gente pensava um tempo atrás, né? A pessoa que tem experiência religiosa e ele não vê mais nada no mundo, ele só vê aquela experiência dele, né? Então esse é o modelo original, mas esse modelo original ele vai ganhando nuances diferentes à medida que a história caminha. Também tem isso.